Os seres umbralinos e as regiões trevosas exercem poder sobre a vida de nós encarnados? Estariam as hostes espirituais da espiritualidade inferior se apossando de políticos e pessoas influentes para provocar o caos na nossa nação? Qual seria o nível dessa influência? E qual o nosso papel com relação a tudo isso? Eu sou o Maurício Ramos e seja muito bem-vindo ao canal Espírita Orvalho de Luz. Se ainda não for inscrito, peço a gentileza que se inscreva. O assunto de hoje é um assunto polêmico. Esse texto foi extraído de uma carta psicografada pelo espírito de Tancredo Neves, comentando a situação delicada em que nosso país vive atualmente. Esse texto trata-se de um alerta. Deixe depois a sua opinião sobre o que diremos aqui. Vamos ao vídeo. Amigos e companheiros, brasileiros e brasileiras, nosso país passa por um momento incomum em seu cenário político, econômico e social, mas, sobretudo, por uma crise sem precedentes de ordem espiritual, a qual se faz perceber nos desdobramentos do nosso momento político e na conjuntura socioeconômica na qual estamos todos inseridos e imersos. Não podemos ignorar as palavras de Allan Kardec ao registrar que de ordinário são eles os espíritos que vos dirigem sobre este pensamento que traduz a realidade da vida dos bastidores de todas as nações humanas. Sabemos que as dificuldades enfrentadas pelo povo brasileiro não são somente da parte daqueles que detêm o poder, ou dos que o veem fugir de suas mãos. Nós enfrentamos neste momento um dos casos mais graves de obsessões complexas no âmbito generalizado em nossa nação. O país passa por uma crise espiritual, na qual as forças da oposição ao progresso culminaram com a derrocada de valores e conquistas do povo brasileiro, afetando em grande medida as instituições públicas. Tudo isso levando-se em conta que desde os bastidores da vida, espíritos representantes das sombras, das trevas mais ínferas, têm manipulado as suas marionetes, políticos, homens públicos, empresários e homens do povo, desde as pessoas mais comuns até aquelas que, em algum grau, detêm poder ou liderança sobre uma multidão. E ainda as que formam opinião e são capazes de influenciar a situação reinante, a qual a cada dia agrava-se a passos claros. Não podemos desconsiderar que a arma da qual se utilizam os representantes das trevas desse século é eficiente o bastante para minar as forças daqueles que querem acertar. Pois formam quadrilhas, grupos de poder para os quais é mais importante permanecer no poder a qualquer custo do que o bem-estar do povo e das instituições que zelam por nosso futuro promissor como nação. Não nos esqueçamos de que por trás de homens estão as hostes espirituais da maldade, que fazem de tudo para saquear os cofres públicos, solapar a economia, fraudar e corromper os valores éticos, assim roubando do povo brasileiro o sono de sossego ou a fé em dias melhores. A estratégia dessas entidades consiste em larga medida em promover a desgraça daqueles homens e daquelas instituições que ainda acreditam e representam o bem e a honestidade, a retidão de caráter e os valores que nos tornaram ao longo dos séculos a grande nação que somos. É a política das trevas, por meio de suas marionetes encarnadas, a deturpar tanto o significado quanto a razão, mesma da ética de valores nobres e sadios, mediante o assassinato da fé do povo, alardeando uma visão populista ao mesmo tempo em que cobre sua verdadeira face de estandarte do mal e das forças da escuridão. Estamos em plena guerra espiritual, na qual o campo de batalhas está cada vez mais próximo de nós, de nossas famílias,
de nossas vidas, não mais podemos pensar num tempo de tranquilidade ou de aparente segurança, pois ninguém está seguro diante dos lobos travestidos em pele de ovelhas, com seus discursos preparados para enganar e levar a multidão ao erro. Em troca, deixam as migalhas caírem de seus cofres particulares ou dos cofres e das contas milionárias das quadrilhas que tomaram de assalto e aparelharam o governo, o país e as instituições que deveriam nos representar. Mas não estão sós esses homens que assim agem. Como marionete das forças das trevas, eles representam um forte aparato de guerra que é utilizado a fim de retardar o progresso e fazer com que as instituições do bem sejam afetadas diretamente pela força, pela arrogância, pelas mentiras e pretensões das quais se valem para fazer afundar o barco da nação brasileira. A política faliu, os homens públicos faliram, muitas empresas sucumbiram mediante o abuso daqueles que tentam dominar a qualquer custo e, inclusive, muitos homens de bem, muitas pessoas de boa vontade, iludidas, deixaram-se levar pelas promessas vãs, pelas políticas públicas populistas, com seu idealismo patético, a distribuir suas migalhas que ainda hoje retém a população mais sofrida na situação de dependência crônica dos programas forjados para iludi-la, visando a ignorância do povo acerca do que se comete nos bastidores. Misérias e bolsas oportunistas são oferecidas a gente pobre, mas também aos ricos, enquanto os lobos vorazes pilham a economia e buscam se manter disfarçados de ovelhas no comando de uma das maiores nações do planeta. Não nos enganemos, meus amigos, pois não estamos lutando contra carne e sangue, mas, como disse o apóstolo Paulo, contra os principados, contra os contestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade. Em outras palavras, a guerra não é contra homens apenas, com efeito, é de ordem espiritual. Nosso discurso não é meramente político, mas de convicção espiritual da realidade dos seres trevosos com os quais lidamos. Quem é incapaz de perceber a gravidade da hora, o estiramento das convicções e o assalto dos valores em pleno curso, deve se indagar honestamente se sua visão já não está comprometida pelos feiticeiros de hipnose vigente e os artífices da derrocada da nação brasileira dos dois lados da vida. Por isso, hoje não nos resta uma alternativa altamente confiável, embora vislumbremos a possibilidade de modificar este panorama, dando um novo rumo ao nosso futuro. Se por um lado não se apresenta alguém que reúna condições genuínas e plenas de representar a nação e o povo brasileiro, fazendo frente a essa marca de corrupção que avassala desde Brasília até a base mesma da sociedade, isto é, o povo comum, pelo menos nos resta a alternativa de optarmos por uma ética ou, quem sabe, pela possibilidade de mudar, uma vez que o horizonte não nos aponta um líder ou uma liderança isenta de chances de perpetuar o erro, ou mais modestamente, diante do quadro dramático em que se vê a nossa nação, quem erra menos, já que seria de muito bom grado, diante do extremo a que chegaram os representantes eleitos democraticamente pelo nosso povo, iludido pelas promessas, as mentiras e as ideologias de um governo dos mais corruptos que a história do Brasil já conheceu. Diante de tamanha manipulação mental, hipnótica e sensorial empregada por aqueles que formaram a quadrilha que nos governa desde os bastidores do Palácio da Alvorada até os bastidores da vida. Sem dúvida, errar menos já significaria grande avanço. Nosso momento é grave, não somente economicamente, mas espiritualmente falando, sobretudo do ponto de vista espiritual, pois sabemos que o mínimo de perspicácia e observação, que forças ocultas estão em plena concentração na tentativa de afundar o barco da nação brasileira, sobre a qual já foi dito um dia que deveria ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho.
Segundo podemos constatar, o coração está parando, está enfermo e precisando urgentemente de uma cirurgia moral, ética e espiritual. E é raro que o processo cirúrgico não cause apreensão e seja indolor. Em caráter emergencial, precisamos nos emanar em oração, todos os que de alguma maneira querem o bem do povo brasileiro. Precisamos pedir a Jesus que tenha misericórdia dos filhos desta terra e das lideranças e dos representantes do povo, mas que também sustente os esforços daqueles poucos que resistem e querem acertar, dos que militam em defesa da ética, da justiça, do desmascaramento dos lobos, que enganam e enganaram a multidão no momento frágil de sua fé no futuro e utilizaram do poder de barganha para comprar com promessas levianas aqueles que não souberam e ainda não sabem distinguir entre a ovelha e o lobo. Este é o bando que governa, distribuindo migalhas em troca de votos e popularidade. Quem sabe clamar para que os cidadãos sejam capazes de discernir e identifiquem quem deseja ajudar educando e objetiva de fato libertá-los da miséria, da servidão da consciência e da ignorância. Precisamos nos reunir em oração, mesmo aqueles que de alguma maneira ainda se deixem levar pelas promessas, que já se mostraram vazias pelo idealismo disseminado em nome desta política desumana, que com certeza não tem sua origem nos dirigentes espirituais da nação, mas nas hostes da maldade, nos representantes da escuridão que estão escatelados nos corações daqueles que, em troca de sofrimento do povo brasileiro, tentam dominar e perpetuar-se no poder a qualquer custo. Nosso convite é para orarmos, juntarmos nossas energias e possibilidades espirituais e não somente vibrações, para que nos pronunciemos cada vez mais. Que tenhamos a coragem de nos manifestar pelo bem e pelo direito, pela vitória da ética e da dignidade. E não falo aqui a favor ou contra partidos políticos, mas a favor do bem, da justiça e das conquistas de nossa nação. Que possamos descruzar os braços, sair do comodismo diante dos acontecimentos, buscando nos pronunciar de algum modo, a fim de não darmos ainda mais razão ao pensamento de que, se o bem não domina, é porque os bons são tímidos ou fracos. Sem que se ergam os cristãos, como dantes se ergueram perante a arbitrariedade dos ímpios que culminaram nos circos romanos na antiguidade, sem que nos mexemos e façamos a nossa parte, muito mais do que simplesmente rezarmos e pedirmos ajuda ao alto, sabendo todos nós que somos nós a ajuda que o alto envia para agir no momento de crise. Sem isso, se não agirmos e formos proativos, seremos apenas uma voz rouca, que aos poucos será silenciado em meio à multidão dos que sofrem e do poder dos marginais a serviço da escuridão. Seremos apenas miseráveis, escondidos em nossas casas de oração, batendo no peito a clamar socorro, escondidos com medo de nos mostrarmos em nome da causa do bem, pela qual todos deveríamos nos expor e mostrar que juntos podemos muito mais. Não se acanhe, não se iluda. Estamos em plena guerra espiritual e numa guerra onde estarão os representantes de um reino em tudo superior aos reinos falidos dos homens e dos representantes das sombras. Oremos sim, rezemos mais ainda, mas sobretudo nos posicionemos em nosso ciclo de ação, em nossas famílias, no trabalho e na sociedade, enquanto é tempo, antes que seja levantada a bandeira da escuridão para substituir a do bem no seio do Brasil. Esteja de que lado estiver, defenda você qualquer ideologia que defender, qualquer partido político ou religião. Saiba que você não está fora desta luta e, se não se posicionar urgentemente, será arrastado pelo caudal das lutas e provações que já se avizinha da gente brasileira, ocasionado pela política desumana e sombria dos seres das trevas e de seus representantes políticos no mundo.
relembrando o pensamento de Edgar Cayce em uma de suas profecias modernas: nenhuma instituição, nenhuma família, ninguém ficará isento de passar pelas lutas e provações coletivas que se abaterão sobre a nação neste momento grave de provas, a que serão submetidos o povo brasileiro e o mundo em geral. Portanto, em nome do bem, em nome da justiça, em nome da ética e da sobrevivência da nossa nação, dos valores morais e das conquistas sociais, em nome de Jesus, que representa a política divina do reino, convocamos você a se posicionar, a se mostrar e divulgar que nós, os que acreditamos no mundo melhor, não compactuamos com a situação, a posição e as atitudes de franco desequilíbrio espiritual, social, político, tampouco com o desrespeito como vem sendo tratado o povo brasileiro nos últimos tempos. Precisamos formar um feixe de varas, estarmos juntos, embora não fundidos, mas, sobretudo, precisamos nos unir no propósito de enfrentar as hostes da maldade instaladas em Brasília e nos bastiões do poder em todo o território brasileiro. A bandeira do bem e da justiça urge ser hasteada, e os que dizem representar o bem precisam sair de seu ostracismo e mostrar que realmente representam uma política divina e não a política humana, marcada pela corrupção dos valores e da fé. Mensagem pelo Espírito Tancredo Neves, na companhia dos Espíritos José do Patrocínio e Getúlio Vargas. Gostou do vídeo? Se gostou, deixe sua curtida. Se não gostou, deixe o seu dislike. A sua opinião é muito importante para nós. Meu muito obrigado a você que ficou até o final de mais este vídeo. Desejo a todos vocês muita luz, muita paz. Que assim seja.